Olá, seja bem-vindo a mais um culto. Se você clicou nesse link, Deus tem um plano especial para a sua vida, através da ministração da palavra, através daquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Como você chega neste momento, neste culto? Teu coração está aflito? Teu coração está incomodado? Vamos aprender neste dia a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se você tem algum motivo de oração aí que esteja incomodando você, que esteja aí talvez roubando a paz do seu coração, esse é o momento de nós colocarmos aqui para que Deus possa assumir o controle da nossa história. Curta essa transmissão, manda esse link para alguém, você será instrumento de bênção. Nós vamos orar e logo depois adorar ao Senhor nosso Deus. Pai amado, eu oro, ó Deus, por cada vida, por cada família que está conectada neste culto. Que o Senhor os abençoe, Deus, e que este culto seja um encontro nosso com o Senhor. Por isso nós dedicamos esse momento e apresentamos esse tempo todo diante do Senhor, pois nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Você já compartilhou os seus motivos de oração? Você já compartilhou aquilo que Deus aí talvez esteja falando com você e trazendo um reconhecimento aí de um coração grato, e você hoje vai agradecer por aquilo que o Senhor tem feito? Nós temos vários motivos de orar, você já colocou aí o seu motivo, você tem pedido por pessoas, por famílias, por área da saúde, por pessoas que precisam de uma intervenção na área profissional, que Deus é o Senhor que está atento ao nosso clamor, é esse Deus que vai responder às nossas orações. Nós temos orado, pelo pai e pela mãe da Edneuza, o pai já está em casa, a mãe também ali nos tratamentos. Edneuza, nós estamos juntos, que Deus abençoe você, abençoe o Renato. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e nós vamos continuar a orar por todos aqueles motivos. Nós vamos lembrar do irmão Nildo. Essa semana eu estive também ali visitando a Nanete, que está ali num período fazendo quimioterapia. Que Deus abençoe a Nanete e que ela possa experimentar o melhor de Deus nesse tempo de luta. O irmão Nildo, com todos os afazeres aí dos exames, da hemodiálise, Deus sempre tem renovado as forças no coração dele, no coração da irmã Ana. Nós vamos continuar orando, vamos orar também pela Natália, lá em Curitiba, precisa de uma ação do Senhor, que a Patrícia tenha suas forças renovadas, o Fábio, o Fabinho e você, Nath. Deus ama muito você, nunca se esqueça disso. Nessa semana nós tivemos aniversariantes, a Juliana Silva, a Juliana Dudu, o Danilo Heller também fazendo aniversário, a irmã Zilda, a Vanessa, tanta gente fazendo aniversário, e o nosso coração se alegra por isso, porque isso é prova mais uma vez do constante amor do Senhor para com as nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos, se não puder, segure a sua mão assim e acompanhe essa oração. Enquanto nós estivermos orando, fale com Deus talvez aí, ou melhor, fale com Deus com relação ao pedido que você tem apresentado. Pai amado, nós oramos porque confiamos no Senhor e apresentamos todos os nossos motivos, ó Deus, desses que citamos, dos irmãos que estão teclando neste momento, Pai, apresentando os seus motivos de petição, de gratidão a Deus. Paizinho, nós clamamos por uma intervenção especial do Teu Espírito Santo, Deus, e faça com que essas pessoas percebam que o Senhor é um Deus perto, que está presente, Deus, e o Senhor responda de acordo com o Teu querer. Abre portas, ó Deus, nas negociações profissionais, abre portas, Senhor, para que as pessoas possam ver agir do Senhor, ó Deus, na área da enfermidade, Deus, e ao mesmo tempo nós agradecemos pelos irmãos, ó Deus, que completaram mais um ano de vida nesta semana, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Coisa bonita, né? Vem para cá, crianças, vem para cá. Nós vamos estar orando pelas crianças, pelos professores. Roberto, vem para cá, o Roberto vai orar também, fazer essa oração, que Deus possa abençoá-los. Ó, o Miguel já chega impondo, hein, Miguelzão? Nós vamos orar, clamando para que Deus os abençoe, abençoe os professores, em nome de Jesus, viu? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado a Deus por estas crianças, ó Pai, que estão aqui presentes, dispostas, ó Pai, com o coração preparado, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor, trabalha, ó Pai, no coração dos professores que estarão ali, trazendo a Tua palavra, que essas crianças, ó Deus, possam gravar, ó Pai, em seu coração a Tua verdade e o Teu caminho, ó Pai. Que a Tua luz ilumine-os, ó Deus, não só a eles, mas a todos os seus familiares, os seus colegas, de hoje, ó Deus, e sempre, ó Pai. Esteja com eles, esteja com a nossa igreja, é o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças estão indo com os professores, você pode sentar no teu lugar, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor, tá bom? E eu queria que você fizesse dessa canção que nós iremos cantar aquele tempo teu de preparar o teu coração para a mensagem que será ministrada, e que você, mesmo sentado, mas com todo vigor, você possa adorar ao Senhor de todo o seu coração. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim.
Uma vida abençoada. Você tem uma vida abençoada? Você deseja ter uma vida abençoada? A história conta que Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, ele foi um conquistador da Trácia ou da Macedônia, né? Aluno do sábio Aristóteles, né? Alexandre ele é considerado um dos maiores generais estrategistas da antiguidade. Ele ainda muito jovem, depois de se tornar rei da Macedônia, ele conseguiu num curto espaço de tempo conquistar os maiores impérios do mundo. Ele também foi conhecido inclusive na Grécia, na Pérsia, no Egito, na Babilônia e também em parte da Índia. Ele foi acometido por uma grande febre, vindo a falecer ainda na Babilônia. O termo grande quer dizer ou se refere às suas grandes conquistas, né? Principalmente uma das suas maiores, que foi o Império Persa, né? Na época foi uma das grandes conquistas que ele teve êxito ali, né? Nas suas batalhas. Ele acabou falecendo, né? Diz a história que provavelmente ele tenha falecido de malária. E antes de morrer, ele deixou 3 grandes desejos, né? 3 desejos que ele compartilhou com aqueles que estavam por perto dele. O primeiro era que o seu caixão ele fosse transportado pelas mãos dos mais excelentes médicos da sua época. O segundo, né, desejo, o segundo grande sonho dele ali, era que fosse espalhado pelo caminho do seu túmulo os seus tesouros conquistados, como prata, ouro e pedras preciosas. E o terceiro desejo que ele deixou ali anotado era que as suas mãos fossem deixadas balançando do lado de fora ali do caixão para que fossem vistos por todos. E um dos seus generais, admirados com esses desejos, chegou conversando um dia com ele, né, nos últimos dias de vida, e perguntou para ele por quais razões ele deixou esses pedidos, ou ele tinha esses pedidos. E ele respondeu um a um. Com relação ao primeiro, ele disse assim: olha, eu quero que os mais eminentes médicos, os médicos mais bem-sucedidos carreguem o meu caixão para mostrar para todas as pessoas que eles, mesmo sendo os melhores médicos, eles não têm o poder de curar diante da morte. Com relação ao segundo desejo, ele disse que ele queria que o chão fosse coberto pelos tesouros que ele havia conquistado, para que as pessoas pudessem ver que os bens materiais conquistados aqui permanecem aqui, não vão para depois, não vão para o próximo momento da nossa vida. E a terceira resposta dele, ele queria que a mão estivesse do lado de fora ali do seu caixão, para que as pessoas pudessem ver, né, que ele estava indo de mãos vazias. Da mesma forma como nós chegamos de mãos vazias, nós partimos de mãos vazias. Quando nós pensamos a respeito de investir, não naquilo que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, com a nossa vida, o Senhor Jesus, Ele nos desafia a concentrarmos esforços naquilo que dura para todo sempre, ou seja, em coisas que são eternas para a nossa vida. E nós vamos meditar hoje nos ensinamentos de Jesus que vão nos ensinar e nos ajudar a refletir a respeito de investimentos que nós precisamos fazer e investimentos que vão durar eternamente. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 em diante, a palavra de Deus vai dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O versículo 24 vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em várias das suas
parábolas, o próprio Senhor Jesus, ele começa a nos ensinar, a deixar claro para cada um de nós a nossa atitude correta em relação à riqueza. E é marca verdadeira de um verdadeiro relacionamento com Deus quando nós nos deparamos por sabermos aquilo que precisamos fazer e como nós devemos agir com relação a posses que nós temos. Em momento algum, Jesus ele dá uma margem para que nós tenhamos que viver em extrema pobreza, ou ele critica talvez o enriquecimento, de uma forma legítima. Mas muito pelo contrário, ele começa a nos ensinar de que o Deus que fez todas as coisas, aquele que fez o alimento, aquele que fez a vestimenta, aquele que fez tudo quanto existe, é aquele Deus que deseja nos abençoar enquanto nós estamos vivendo. Afinal de contas, tudo que ele fez, ele disse que era muito bom. Quando nós vemos a criação lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus sabe que nós necessitamos de um sustento, porque Ele nos conhece e sabe daquilo que nós precisamos. Quando nós pegamos ali o Sermão do Monte, no capítulo 6, nós vamos ver isso de uma forma muito clara. O grande fato é de que o nosso Deus é aquele que vai providenciar para nós tudo aquilo que nós precisamos para que a gente possa viver e para que a gente possa se satisfazer daquilo que é necessário. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na certeza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. É o Senhor dizendo que a nossa satisfação, o nosso sustento, a provisão que vem sobre nós, vem de um único lugar, da presença do Deus Todo-Poderoso. Não é errado nós possuirmos coisas, nós sermos abençoados por Deus com posses, mas é errado nós permitirmos que as coisas nos possuam. Quando essas coisas começam a alcançar no nosso coração um lugar que não traz bênção e glórias ao nome de Deus, existe algo de errado na nossa vida, existe uma percepção equivocada a respeito daquilo que Deus nos dá. Nós vivermos bem, nós termos a oportunidade de nós vivermos uma vida abençoada, vai começar a nos mostrar e a revelar a cada um de nós que a eternidade, ela é o verdadeiro tesouro que Deus nos dá. A eternidade é quando nós começamos a olhar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, logo no início dos versículos que lemos, a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito disso. Dá uma olhada no que diz a palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. O Senhor Jesus começa a trazer alguns exemplos práticos para que eles pudessem entender a mensagem, as lições, os ensinamentos que ele desejava ensinar aos seus discípulos e àqueles que o ouviam. Ele falava a respeito de traça, ele falava a respeito de ferrugem, a respeito de roubam. Eram coisas que faziam parte da vida daquelas pessoas. A traça era aquele bichinho que corroíam roupas, às vezes roupas luxuosas, e acabavam por destruir. E falava também a respeito de roubos e furtos, onde os ladrões acabavam entrando, procurando coisas de valor, procurando joias e objetos, para que eles pudessem ter um lucro com aquele roubo. Naquela época, as casas eram feitas de uma forma muito simples, quase como as casas que nós conhecemos hoje de pau a pique, E os ladrões, às vezes, abriam buracos nas paredes ali, que eram feitos de barros, para que eles pudessem entrar e furtar, roubar tudo aquilo que eles podiam e aquilo que eles alcançavam. E de repente o Senhor Jesus, ele diz: olha, estes tesouros terrenos,
eles não têm durabilidade, são limitados. Nada de material que nós possuímos ou nós venhamos a ajuntar, ele vai nos trazer segurança eterna, uma segurança de uma forma muito plena onde nós estamos vivendo, porque a insegurança sempre vai bater à porta daquilo que nós possuímos. E o Senhor Jesus, ele começa a falar a respeito da realidade da vida que nós vivemos neste mundo. No mundo em que nós vivemos, às vezes, correndo atrás de posses, correndo atrás de sustento, de uma forma em que nós venhamos a suprir as nossas necessidades, mas ele não deixa de dizer e de nos ensinar com suas palavras que o único tesouro seguro são aqueles que nós vamos ajuntar tesouros no céu. Depositar na terra é viver em constante insegurança. Eu vou repetir: depositar na terra é viver em constante insegurança. Sabe por quê? Porque tudo há de passar. Quando você para olhar para o seu coração, para a sua vida, quais têm sido os maiores investimentos da sua vida? Tem a ver com coisas que quando você partir ficará aqui, ou tem a ver com aquilo que Deus tem preparado para você na eternidade, aquilo que vai junto com você para onde você for, na presença do Deus Todo-Poderoso para todos aqueles que nele creem. Isso nos leva a refletirmos a respeito de onde nós estamos depositando os verdadeiros tesouros da nossa vida. Tesouros que podem ser vistos, tesouros que fazem a diferença dentro do reino de Deus para aquilo que Ele, o Senhor, Ele tem preparado para nós. Existiu no passado uma grande perseguição de Décio em Roma, e eles queriam saquear as riquezas das igrejas cristãs daquela época. E um prefeito romano ordenou a um diácono, o nome desse diácono era Laurêncio, que ele mostrasse imediatamente, no momento em que eles chegaram ali, quais eram os lugares em que eles guardavam os tesouros da igreja. E Laurêncio apontou então para uma viúva, para algumas viúvas e para alguns órfãos que estavam se alimentando no momento de uma refeição. Ele apontou também para alguns enfermos que estavam sendo tratados, alguns pobres que estavam sendo ajudados naquela comunidade de fé. E ele disse: olha, esses são os tesouros de nossa igreja. Tesouros que era investir naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquilo que o próprio Senhor Jesus veio para fazer, dando a sua vida para que pessoas pudessem ser alcançadas. A riqueza e a pobreza não dependem do quanto nós temos, mas do quanto estamos felizes com o que temos. Isso nos ajuda a refletir. Você é uma pessoa que está feliz com aquilo que Deus tem dado a você? Você é uma pessoa que se sente plenamente grata por aquilo que Deus tem oferecido a você? A igreja cristã, os ensinamentos do nosso Senhor, Ele sempre nos ensinou que o investimento que verdadeiramente importa são investimentos eternos. Quais são os tesouros que você tem acumulado? Quais são os tesouros que você tem investido tempo na sua vida? Será que são tesouros que vão trazer uma herança e uma certeza eterna, ou são simplesmente coisas relacionadas ao nosso jeito de viver, ao seu jeito de viver? A palavra de Deus também vai nos ensinar que amar a Deus é o verdadeiro tesouro. O versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha essa palavra: onde está o teu tesouro, estará o seu coração. Quando você reflete a respeito do seu jeito de viver, onde é que está o seu tesouro? O coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. Assim ele estará sempre apaixonado por aquilo que crê ser o bem supremo.
qual é o seu bem supremo, quando você para olhar para o seu jeito de viver, qual é a identificação que você tem, o que faz você realmente investir o seu tempo, abrir espaço na sua agenda para viver aquilo que Deus quer da sua vida. Eu me lembro de um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi o momento em que eu tive que tomar a decisão de aceitar o meu chamado. Ainda jovem, com 21 anos de idade, já trabalhando na Rede Bandeirantes de televisão aqui de Presidente Prudente, já assumi ali o cargo de gerente de produção e de repente Deus começa a me confrontar com um chamado ao ministério da palavra, me mostrando através da palavra, através de pessoas, com um sentimento muito forte dentro do coração de que eu deveria investir nos estudos teológicos para fazer aquilo que Deus desejava que eu fizesse. E ali eu tive que abrir mão de uma carreira, eu tive que abrir mão de sonhos. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada por aquilo que eu fiz. Mas naquele momento existia um confronto dentro do meu coração entre obedecer a um chamado de Deus, dizendo, olha, vá para onde eu estou lhe mostrando, porque eu estarei contigo. Quando nós estamos diante de decisões que nós precisamos tomar entre aquilo que é vontade nossa e sonho nosso, projeto nosso, com relação àquilo que é de Deus, nós temos que aprender sempre a escolher aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Seja nos negócios, seja dentro dos nossos relacionamentos, seja na nossa atividade profissional, seja na escolha dos nossos estudos, vestibular que estaremos prestando. Deus sempre vai nos conduzir para a vontade dEle. Cabe a nós escolhermos aquilo que o Senhor, Ele quer para a nossa vida. Sabe por quê? Se o nosso tesouro, ele estiver nas mãos de Deus, se o nosso tesouro for o nosso Senhor, o nosso maior desejo, aquilo que arde, aquilo que irá arder dentro do nosso coração, será fazer a vontade do Pai. Porque nós cremos na Sua palavra que vai nos ensinar o tempo todo que a vontade de Deus sempre será a melhor para a nossa vida. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, se submeter àquilo que Deus tem para nós sempre trará alegria e realização dentro do nosso coração. As pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Tem os meios, mas não tem o sentido. Muitas pessoas acabam por ajuntar muitas posses, trabalhando, acabam se tornando pessoas muito bem-sucedidas, profissionalmente falando, no acúmulo de riquezas, mas elas não conseguem enxergar a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido de se viver a vida. Sabe por quê? Porque o verdadeiro sentido de viver a vida só é dado e revelado quando nós entendemos o amor de Deus. Quando nós entendemos o sacrifício do Senhor Jesus e que o nosso Deus tem planos específicos para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Isso aconteceu porque Deus tem um plano para a humanidade, para que todos pudessem ter a oportunidade de conhecer, de entender o amor de Deus e tomar uma decisão, para que nós fôssemos alcançados por esse amor e pudéssemos viver a nossa vida de um jeito que agrada ao nosso Deus. Quando o Senhor Jesus, na palavra, ele começa a falar a respeito de tesouros, nesse texto em que nós estamos vendo de Mateus, ele está sendo literal em falar a respeito de dinheiro, a respeito de posses, a respeito de bens. Isso não é uma linguagem figurada. Não precisa ser rico para se ter tesouros. Você sabia disso? Tesouros
para que nós tivéssemos tesouros, para que a gente tenha tesouros, isso não quer dizer que nós precisamos ser ricos. Nós temos que olhar para a nossa vida e saber que o estarmos vivos já pode ser algo de tesouro na nossa vida. Sabe por quê? Quando nós temos Deus dentro do nosso coração, o entendimento de que Jesus ele salva, perdoa pecados e garante uma vida eterna na presença de Deus, esse é o maior tesouro de todos aqueles que entendem, que amam a Deus, que amam ao Senhor. E ao olhar para esses ensinamentos, nós vamos ter uma outra grande lição e ensinamento para a nossa vida. Servir a Deus é o verdadeiro tesouro. O versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, quando nós refletimos a respeito do valor monetário, nós vamos ver que moralmente ele é neutro. Nós é quem damos um valor moral ao dinheiro que possuímos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O versículo 24 ali, que trata a respeito do amor ao dinheiro, ele usa uma palavra chamada mamon, e ele diz: olha, é impossível você servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra hebraica que na sua essência significa riquezas. E nós vemos ali que ele é apresentado como um Deus chamado Mamon. Então podemos dizer que existe um espírito de Mamon, que às vezes tenta substituir o lugar do Deus Todo-Poderoso dentro do nosso coração. Quando na verdade o que o Senhor está dizendo é: olha só, vocês não podem aprender a confiar em Mamon, nas suas riquezas, nas suas posses. Vocês precisam aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso, num Deus que ama e num Deus que criou todas as coisas. Eu gosto sempre de refletir da seguinte forma: que pessoas que estão sob a influência de Mamon tendem a ter muito medo com relação ao seu dinheiro, com relação ao seu futuro, porque isso vai trazer ansiedade no mais íntimo do seu ser e na alma. O espírito de Mamon é completamente o oposto ao espírito de Deus, porque aquele que deseja confiar nas suas riquezas e nas suas posses vai se tornar às vezes pessoas com um coração cada vez mais egoísta, mais ambicioso em ter, e acaba se contrapondo àquilo que o Espírito de Deus ele traz na nossa vida. Aquele que tem a presença do Espírito Santo do Senhor dentro do seu coração acaba por possuir um coração generoso, um coração em que reconhece que tudo que tem, que tudo aquilo que possuiu vem da presença de Deus, da presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Jesus ele nunca disse que o termos muitas posses é a resposta para se viver bem, porque na verdade o dinheiro não é a resposta para os problemas, mas a resposta para todos os problemas vem do trono do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode agir em nós e através de nós. Deus ele pode ajudar pessoas que não têm recursos financeiros. Deus ele pode ajudar pessoas sem dinheiro, mas Deus também pode usar o dinheiro e os recursos daqueles que têm para abençoar as pessoas, aquelas pessoas que Deus ama. Então nós podemos dizer que não se trata de dinheiro, mas da alegria que recebemos ao quando Deus nos dá posses, bens e recursos, nós podermos ajudar e abençoar pessoas, o reino de Deus através daquilo que Deus tem nos dado. E aí nós vamos entender que o Senhor às vezes derrama rios de bênçãos para que nós possamos abençoar pessoas, famílias que vivem ao nosso
nosso lado. E para que isso aconteça, nós temos que ser obedientes e sensíveis àquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Porque daí eu não vou viver a minha vida tentando enriquecer a todo custo. Eu não estou oferecendo um esquema de enriquecimento rápido. Tem pessoas que buscam a presença de Deus justamente com esse propósito. E o foco do coração e da vida está errado. Enriquecimento rápido não vai trazer a nenhum de nós aquilo que Deus deseja. Ao contrário, quando nós entendemos que Deus, ele deseja ser o Senhor da nossa vida, mas também ser o Senhor dos nossos recursos. Tudo aquilo que nós temos, nós vamos entender que não pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor. Sabe de forma prática o que isso quer dizer? Que a casa que você mora não pertence a você, pertence ao Senhor. Que o sofá que você senta na sua casa não pertence a você, mas ao Senhor. O carro, a moto, a bicicleta, aquilo que você tem para o teu transporte, não pertence a você, mas pertence a Deus. O salário que você recebe todos os meses, os seus rendimentos não pertencem a você, mas pertence ao Senhor. Deus abençoa a generosidade. Eu não sei se você tem essa experiência na sua vida, mas à medida que nós generosamente ofertamos e entregamos ao Senhor, Deus, consequentemente, sempre nos abençoa. A maior realização do coração de uma pessoa precisa ser quando nós observamos e vemos o crescimento do reino de Deus, pessoas sendo alcançadas. Você já refletiu se o seu coração serve ao Senhor verdadeiramente? Se a sua vida e as suas atitudes, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus lhe proporcionou, se essas coisas todas pertencem a você ou ao seu Senhor? Será que o seu coração serve ao Deus verdadeiro? Quando eu olho para minha vida, quando eu olho para a história, quando eu olho para a própria palavra de Deus, eu vou começar a identificar algo que pode impedir Deus de agir e de se tornar o Senhor da nossa vida e de nós termos o Senhor como verdadeiro tesouro da nossa história. E o que impede que isso aconteça é uma palavrinha muito curtinha, mas que tem um efeito muito gigantesco na nossa vida. É uma palavra chamada orgulho. O orgulho é uma das fraquezas que podem arruinar com a nossa vida. Você é uma pessoa que tem o orgulho como uma das suas fraquezas? Vamos fazer um teste? Você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar ofensas que são dirigidas a você? Coisas que pessoas fizeram com relação a você e o seu coração, ele amarga de um jeito quase que gigantesco. Se você é uma pessoa que se magoa facilmente, quando você não é reconhecido por aquilo que você faz, talvez você possa estar sendo atacado pelo um mal chamado orgulho. O espírito do orgulho, ele vai sempre nos dizer: olha, você merece muito mais, você é a melhor pessoa, você é muito bom naquilo que você faz. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo sentimento chamado orgulho, ele começa a colocar dentro do seu coração, dentro do mais íntimo do seu ser, mentiras sobre quem você verdadeiramente é. E de repente você começa a viver com uma visão distorcida daquilo que tem valor para a sua vida. O tempo todo a sua mente vai trabalhar contra você e contra aquilo que Deus tem preparado para a sua história. Sabe por quê? A pessoa que deixa o orgulho tomar conta, essa pessoa começa a sofrer na sua mente ataques constantes do inimigo das nossas almas para trazer confusão, para tirar aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Um coração orgulhoso, ele não se satisfaz simplesmente com o que Deus deseja fazer. Ele não se satisfaz simplesmente com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Um coração orgulhoso não se satisfaz com aquilo que Deus tem para o próprio reino do Senhor. Mas um coração orgulhoso, ele deseja ter o controle de todas as coisas.
de receber reconhecimentos meramente humanos. E nós vemos que existe um vazio e uma distorção dentro do coração por causa de um mal chamado orgulho. O orgulho ele é uma erva daninha. O orgulho, de forma sorrateira, ele vai levar você a confiar demais em si mesmo. Mais do que isso, o orgulho ele vai fazer com que você confie somente nas suas estratégias, no seu jeito de fazer as coisas, pois afinal você vai achar que somente aquilo que você pensa, o seu jeito de agir é o jeito correto, é o único jeito. Quando na verdade, quando nós olhamos para o reino de Deus, a nossa vida, as nossas decisões têm que estar submetidas àquilo que é de Deus, àquilo que vem da palavra de Deus. Você é uma pessoa que faz algumas coisas ou toma algumas decisões simplesmente porque você acha que tem que ser desse jeito? Ou será que as suas decisões e escolhas são baseadas naquilo que é a palavra do Senhor, naquilo que é recomendação do Senhor para a sua vida? O orgulho, ele vai encher o coração humano de insatisfação, fazendo com que a nossa vida seja uma vida que nós estamos numa eterna competição, brigando, porque o meu jeito precisa prevalecer e não o jeito de Deus. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, você que acompanha este culto, um coração, quando ele está tomado pelo orgulho, ele muda o jeito de ser e viver das pessoas. Sabe por quê? Porque as palavras que sairão da sua boca, ao invés de levar bênçãos e levar o reino de Deus, e levar para o reino de Deus a glória do Senhor, será feito simplesmente maldição e será levado maldição, ao invés de levar aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Um coração orgulhoso, ele coloca a sua confiança simplesmente em si mesmo e não importa o que Deus tem para a sua vida. Mas a pessoa que sofre do mal do orgulho, o gosto no fundo da sua boca sempre vai ser um sentimento de insatisfação, um sentimento de, às vezes, de medo por achar que somente o seu jeito é o melhor. E de repente a sua garganta começa a destilar e a experimentar o sabor da ira quando as coisas não acontecem do seu jeito. Se você é uma pessoa que vive com características como essa, você precisa se colocar na presença de Deus, do Senhor, porque talvez o seu coração possa estar cheio de orgulho, prepotência e rebeldia. O orgulho ele vai fazer com que a gente se concentre nas coisas, naquilo que nós simplesmente fazemos. E de repente nós não estamos nos importando com o Deus das coisas e não no propósito de Deus em abençoar, mas nós estamos simplesmente presos a uma atividade. Quando se trata de alguma coisa religiosa, nós talvez estejamos preocupados simplesmente com um evento e não com o alcance que Deus deseja fazer com aquilo que está acontecendo. Tudo aquilo que fizermos precisa trazer glórias ao nome do nosso Deus. Eu quero ler 3 versículos antes de encerrar esse tempo da palavra, de ministração da palavra do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18, a palavra de Deus vai dizer, como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova e não quando é aprovada por si mesmo. As suas atitudes, o servir a Deus com a intensidade que você serve, mostra que você tem sido aprovado pelo Senhor, muito mais do que você ter uma autoaprovação ou uma autoavaliação de si mesmo. Deus tem aprovado aquilo que você tem feito, da forma como você tem feito, e o fazer tem trazido glória ao nome de Deus e realização ao seu coração. Se não tem esses sentimentos, você precisa reavaliar, para que o teu coração não seja um lugar onde vai brotar uma semente de orgulho que vai te afastar de uma verdadeira vida abençoada.
Dá uma olhada no que diz Provérbios. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Um coração quebrantado, um coração simples diante de Deus é usado e o sentimento de realização vem porque Deus honra um coração humilde. Busque viver a sua vida, fazer aquilo que Deus deseja com humildade, buscando a direção do Senhor para a sua história. E você vai sentir no seu coração uma realização vinda dos altos céus. E para finalizar, Tiago, capítulo 4, versículo 6 em diante, a palavra de Deus vai dizer: por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ao finalizar essa mensagem, eu queria que você saísse daqui com algumas lições para o seu coração. Viver uma vida abençoada implica em nós abrirmos mãos de qualquer tipo de sentimento que estejam ocupando o lugar de Deus e a glória de Deus na nossa vida. Queria levar você a fazer uma autoavaliação. Como você pode saber onde está o seu coração? Queria que você refletisse em algumas perguntas, aí no mais íntimo do seu coração. Você é uma pessoa que fica zangada ou ressentida com as pessoas que não te ajudam ou não aceitam as coisas do jeito que você quer? Pessoas que talvez não se importam com as suas necessidades ou com aquilo que você está dizendo? Será que você é uma pessoa que culpa aqueles que estão ao seu redor pela situação que você está vivendo, quando algo não dá certo, ou quando você não está se sentindo realizado? Quando você olha para o mais íntimo do seu ser, Deus é o Deus que é a fonte da sua provisão? Essas respostas vão ajudar para entender em que lugar Deus está na sua vida. Você é uma pessoa que percebe que o orgulho está tomando um lugar desproporcional na sua história? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que às vezes o orgulho ele vai dizer, eu mereço mais, mas a gratidão de um coração que está focado no lugar certo vai dizer, obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho. A gratidão é uma atitude de reconhecimento que sempre se alegra com a provisão de Deus, com aquilo que Deus tem me dado. Quando alguém diz, uau, que casa linda você tem, o orgulho vai dizer, eu vou construir uma ainda melhor e maior. Agora um coração grato vai dizer, obrigado, porque Deus me abençoou com aquilo que eu tenho. Quando alguém chega e diz para você que carro lindo você tem, o orgulho vai dizer, eu tenho mais 2 e quero comprar mais um. A gratidão vai dizer, obrigado Deus por ter me dado o que eu tenho e que o Senhor use esse carro para abençoar, que o Senhor use este carro para que seja bênção no reino de Deus. O orgulho faz com que nos comparemos uns com os outros. A gratidão faz com que celebremos as bênçãos de Deus. Onde é que está o teu coração? Talvez num momento como esse você começa a observar que talvez o orgulho tenha algumas situações tomado o lugar do teu coração. E num culto como esse, num momento como esse, é momento de nós refletirmos e deixarmos Deus agir. E quando nós identificamos que existem coisas, arestas a serem aparadas, para que Deus seja o verdadeiro Senhor da nossa vida, nós estamos verdadeiramente focando naquilo que vai trazer tesouros eternos dentro do meu coração.
Deuteronômio 8:18, a palavra de Deus vai dizer: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Onde é que está o teu coração? Tem reconhecido que o verdadeiro sucesso é nós nos submetermos a Deus para que a vontade do Senhor ela seja feita na nossa vida? Onde está o seu coração? Quais são os seus tesouros? Quais são as suas prioridades? Onde você tem investido o seu tempo, as suas forças e energia, o seu tesouro? Onde você tem investido os seus talentos? Você tem sido uma pessoa que honra a Deus com aquilo que Deus tem dado a você? As pessoas mais felizes não têm necessariamente as melhores coisas. Elas simplesmente apreciam aquilo que têm. Você tem apreciado, valorizado, reconhecido aquilo que Deus tem dado a você? Será que as suas preocupações demais estão focadas nos seus bens, nos seus recursos, naquilo que você precisa ter, na sua saúde financeira? De repente, talvez, isso tenha roubado a alegria e a paz do seu coração. Quando nós vemos a palavra de Deus dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do Senhor e todas as demais coisas serão acrescentadas, Deus está dizendo: olha, permita que eu seja o Senhor da sua história e que eu e você, nós venhamos a aprender a investir em tesouros eternos, naquilo que a traça nem a ferrugem vão destruir, que os ladrões não vão roubar. Mas a nossa decisão e o nosso jeito de viver vai o tempo todo fazer investimentos que irão conosco para a nossa eternidade. O maior tesouro que você pode ter é o Senhor Jesus. Você já tomou essa decisão? Se não, tome essa decisão hoje e diga: olha, eu decido confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E com certeza Deus o ajudará a acumular tesouros no céu, investindo em vidas, em pessoas, o verdadeiro motivo que Jesus veio e morreu na cruz. E Ele foi morto e Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e alcançar pessoas. Você aceita o desafio de honrar a Deus com aquilo que Ele tem dado a você? Você aceita o desafio e diz: olha, eu decido ter um coração grato, reconhecendo que aquilo que Deus tem me dado, eu preciso usar para a glória do Teu nome. Você decide amar a Deus acima de todas as coisas nessa vida e servir ao Senhor com os seus bens para que o reino de Deus seja abençoado. Que essa palavra alcance um lugar especial no seu coração, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você foi abençoado, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu espero você no próximo domingo às 9h, presencialmente aqui na Igreja Batista Prudentina e também às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida.